boa noite, sejam bem-vindos a esse Café Filosófico. Eu quero primeiro agradecer a presença de vocês aqui. A gente sabe que a maioria do público é composta por pessoas da própria universidade, vocês são estudantes da UFRB, mas há também pessoas da comunidade, e eu quero agradecer a presença dos alunos da UFRB, das pessoas da comunidade aqui de Milagres. Quero agradecer a Luciano por ter cedido aqui o espaço dele, esse espaço tão bonito, né? Tão acolhedor. Acho que vocês não conheciam, mas espero que a partir desse momento que estão conhecendo, passem a frequentar, porque é bem legal aqui. Eu sou cliente assídua. Bom, então, estou muito feliz por a gente estar retomando agora o Café Filosófico nessa segunda edição, a partir desse ano de 2015. É o primeiro Café Filosófico dessa edição de 2015. O projeto do Café Filosófico, ele já existe há bastante tempo, há algum tempo, né, na UFRB. E ele era um projeto que era coordenado por mim e pelo professor Gil Franco Lucena. Os calouros que estão ali atrás não conheceram Gil Franco, não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Mas foi um professor aqui muito importante para o nosso curso, para a formação dos alunos que estão aqui, de muitos que estão aqui, dos que não estão. Um amigo, de fato, e que faz muita falta. Ele não está aqui para continuar esse projeto comigo, mas ele está em outra instituição agora, deve estar feliz lá também. Então, essa segunda edição do Café Filosófico, agora nós contamos com um bolsista, que é Anderson Souza. Anderson sempre foi colaborador no Café Filosófico e agora é bolsista do PIBEX, a Bolsa de Extensão. E Maria Cândida Neres, que é aluna do terceiro semestre de Filosofia, que também é voluntária do projeto. Ela não é bolsista, porque já é bolsista PIBID, mas é voluntária e vou cobrar todas as atividades que um bolsista vai fazer, você vai fazer também. Então agradeço aos dois também por terem colaborado bastante com a divulgação do evento. E voltando a falar do Café Filosófico, a proposta desse projeto é exatamente essa, que a gente possa, em um ambiente descontraído, que não seja um ambiente acadêmico, dentro da universidade, tratar de temas que tenham interesse também para a comunidade, não necessariamente para quem é membro da instituição, mas para toda a comunidade. Então, a ideia do Café Filosófico, minha e de Gil Franco, foi exatamente essa, poder atingir um público que extrapole aquele público institucional, estudante, técnico e docente. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer num ambiente como esse, é ótimo, porque a gente coloca em prática aquilo que a gente pensou realmente para o projeto. Então, nessa primeira edição, nós pensamos esse tema, essa primeira edição de 2015, pensamos nesse tema porque é uma demanda importante essa sobre a natureza da filosofia, né? É algo que mesmo os alunos do 8º semestre que estão se formando ainda se questionam. O que é isso, a filosofia, né? O que é isso, filosofia? E como nós sabemos que aqui tem uma escola de ensino médio e os estudantes do ensino médio estão tendo contato com essa disciplina, alguns pela primeira vez, né? Não sabiam o que era filosofia, nunca tinham escutado falar do que era filosofia. Então a gente aproveita essa oportunidade para conversar aqui com vocês aqui de Milagres, com os que são de Milagres estão aqui, com os que não são, sobre esse tema, sobre a natureza da filosofia. Perguntar sobre o que seja a filosofia já é um questionamento filosófico, né? Diferentemente de outras áreas, na filosofia, quando a gente pergunta sobre o que é isso, a filosofia, a gente já está filosofando, a gente já está refletindo sobre algo, que é a filosofia. E aqui, nesse momento de hoje, é um momento exatamente para isso, para a gente poder refletir filosoficamente, conversar sobre esse tema, mas de maneira mais descontraída, de maneira que isso possa ser prazeroso para vocês. Então, desse modo, eu vou apresentar então o meu convidado de honra. Eu estou falando de honra porque é sincero, é uma honra tê-lo aqui nesse primeiro Café Filosófico do ano de 2015.
Antes de falar sobre ele, eu queria justificar também a ausência da professora Giovana Temple. Ela teve um imprevisto e não pôde participar. Vocês viram que no cartaz tinha o nome dela, mas fica para uma outra oportunidade. E o professor Marcelo, como ele está acostumado a dar show, ele vai dar um show hoje também. Então eu disse para ele que ele vale por 1000. Então a professora Giovana vai fazer falta, mas a gente tem Marcelo para compensar. Marcelo é mestre em filosofia pela UFBA, é licenciado em filosofia também pela UFBA e bacharel também, né? Tem bacharelado e licenciatura em filosofia. Também é licenciado em história pela UFES e pesquisa na área de ética e filosofia política, mas outras áreas também ele pesquisa, inclusive é professor de filosofia da linguagem de vocês. Então, vocês vão ter agora o prazer de ouvir as palavras do professor Marcelo sobre o que é isso, a filosofia. Marcelo também tem muita experiência no ensino médio, então o público do ensino médio com certeza vai conseguir acompanhar bem a palestra do professor Marcelo, porque ele já está acostumado a lidar com esse público, com essa faixa etária. Então, eu passo agora a palavra a Marcelo e agradecê-lo e dizer que é uma honra tê-lo aqui, que eu estou muito feliz com a sua presença. Obrigada. Agradecer pelo convite, né? É uma pena a professora Giovana não estar presente. Acho que seria muito mais enriquecedor também se ela estivesse aqui. Agradecer a presença de todos vocês aqui, né? Dizer que para mim que é uma satisfação inenarrável, uma honra poder de alguma forma contribuir, ainda que professor da casa, com um espaço como esse, né? Porque às vezes a gente tem as pessoas em casa e diz assim, não, santo de casa não faz milagre, eu não vou chamar esse cara para fazer, vamos chamar uma pessoa de fora, porque uma pessoa de fora é mais importante. E nós carregamos muito isso conosco, num espírito meio colonizador, né? Ou de colonizados. E daí a gente acaba reproduzindo esse tipo de valor. Então, feitas essas considerações, quando eu esquecer que eu estou no microfone, que eu estou sendo filmado, essas coisas, eu vou me soltando aos poucos. Eu não sei do público que está aqui, quantos já ministraram aula no ensino médio, ou conhecem, ou já tiveram contato com filosofia no ensino médio. Mas, pelo que eu estou vendo, boa parte já foi estudante meu na universidade, ou está sendo até, né? Então, parte das coisas que eu vou colocar aqui são coisas que eu também já coloco na sala de aula, nas diversas disciplinas que eu ministro. O tema é o que é isso, a filosofia. Ou filosofia, o que é isso? É um trocadilho, né? Porque o Heidegger tem um livro que fala o que é isto, a filosofia. E quando ele coloca essa pergunta, o que é isto, a filosofia, ele não quer que a gente diga que filosofia significa tal coisa, né? Mas ele quer que a gente compreenda o que é filosofia. Por exemplo, poderia apontar aqui agora e perguntar o que é isto. Aí você fala assim, isso aqui é um copo, mas eu quero saber, para além disso que eu estou definindo, ostensivamente, no momento que aponto para o copo, o que é que isso significa? Ou seja, sai de uma compreensão imediata e aparente para a gente poder começar a pensar num contexto semântico bem maior, né, do sentido do que é isto. E lá no texto, o Heidegger, provavelmente muito influenciado pelo nacionalismo alemão, quando coloca o que é isto, a filosofia, e o que é filosofia, ele traz a cena, a discussão de que a filosofia ela é grega, né? Então a gente está falando de alguma forma de uma filosofia que é uma filosofia que tem um território e um tempo, né? Tanto é que a pergunta, inclusive, só vai fazer sentido dentro dessa compreensão. Então a filosofia ela é grega. É lógico que outras sociedades ocidentais também desenvolveram uma reflexão filosófica.
por exemplo, a romana, mas a gente pouco estuda na universidade, nossa formação pouca importância dá, mas a gente privilegiou então a grega. E essa filosofia que é grega, ela também chega a nós através dos olhos dos filósofos da Idade Média. Ou seja, por aqui eu já estou tentando mostrar para vocês que ela não é tão pura quanto parece que ela é. Na verdade, ela já é uma seleção feita por pessoas em determinado momento da história, com um olhar lançado com um determinado propósito. Então é dessa filosofia que a gente está falando. Mas em geral, quando se pergunta então o que é filosofia, as pessoas querem uma resposta imediata. Nós tenhamos na história os filósofos que de algum modo já apontaram para algumas definições do que é filosofia. Essas definições, por sua vez, elas são desdobramentos dos seus pensamentos, né? Do que eles pensam, mas essas definições elas não são necessariamente verdadeiras, né? O fato de serem definições não quer dizer que a gente precisa acreditar naquilo que está sendo colocado. Elas só são definições. Por exemplo, quando eu digo isto aqui é um copo, isso é uma conversão, né? A gente de alguma forma convencionou a chamar isso aqui de copo. Então um filósofo vai lá dizer que a filosofia, por exemplo, para Sócrates, né, é um preparar-se para a morte. Aí metade da plateia vai embora nesse momento, porque ninguém quando veio para aqui pensou nisso, né? Mas essa é uma definição de Sócrates, né? Não quer dizer que a gente tenha que tomar essa definição como sendo a verdadeira, é uma definição. Hume dá uma outra, essas duas eu aprendi na aula de um professor chamado Benedito Pérez. E eu gosto muito dessas duas. Então essa primeira e a segunda é de Hume, que ele diz assim: a filosofia é o leve constrangimento do espírito. Aí ele dizia, corta o leve. Então, filosofia é o constrangimento do espírito, né? Então o que seria esse constrangimento do espírito? O que seria esse preparar-se para a morte? Agora daqui para frente sou eu, já não é mais o professor Pepe. Então, essa filosofia, enquanto leve constrangimento, enquanto constrangimento do espírito, é a possibilidade da gente estar pensando na capacidade inerente ao humano de refletir, inerente ao humano de questionar as coisas, de não estar conformado com aquilo que se dá imediatamente, né? A gente precisa então buscar a verdade, buscar o que está por trás, às vezes, de um fenômeno. E é lógico que isso aí tem uma série de implicações, mas a gente precisa então compreender como é que se dá esse processo. Poderíamos também dar uma definição que é a mais comum e que é aquela que vocês vão encontrar em qualquer livro, livros didáticos, e, enfim, que é uma definição epistemológica, né? Etimológica, né? Que quando a gente pega lá a origem da palavra, e que diz que a filosofia é o amor pela sabedoria. O filósofo é aquele que ama a sabedoria. Ama a sabedoria porque é possuidor da ignorância. O filósofo, então, ele está na mesma posição do Deus Eros. Ele é alguém que não tem conhecimento, mas sabe que não tem, por isso é portador dessa ignorância, e busca o conhecimento justamente porque sabe que não tem. Ora, essa posição é o que mostra justamente a condição do humano. E daí vem a afirmação de Sócrates, né, que coloca que só sei que nada sei. Quando o professor de filosofia, sobretudo o professor do ensino médio, ele tem uma responsabilidade social desse ponto de vista muito grande, porque ele tem que dar essas possibilidades de crítica da cultura, né? Permitir com que o estudante dele seja um indivíduo reflexivo e que pense sobre a sua realidade a partir da cultura que ele se insere. Tá certo? É isso aqui, o tempo acabou, desculpa aí, Silvio. Muito obrigado.
Obrigada, Marcelo, pela palestra, muito clara, bastante interessante, esclarecedora. Assim, gostei muito do evento. Queria parabenizar os organizadores, porque falar de filosofia, na minha concepção, é algo importante, apesar de não ser discutido tanto no curso que eu faço de letras. E essa discussão é necessária até para a compreensão de algumas coisas, até para melhorar a concepção de mundo. A escolha do palestrante também foi ótima, porque Marcelo tem domínio sobre o assunto da filosofia e tem uma maneira muito eficiente, vamos dizer assim, palavra eficiente, de passar esse conteúdo para todo mundo e divertida também. E o espaço também foi ótimo e espero que ocorram mais e que eu possa vir também. A minha sugestão sobre o café, os próximos cafés filosóficos, são que sejam realizados em diferentes cidades do Vale do Jequitinhonha, para ter uma maior integração da região com a filosofia. Eu acho muito importante para o conhecimento, o abrangimento maior dessa ciência. Eu gostei porque abordou a filosofia em áreas que são de grande importância, como o ensino médio, o ensino da filosofia. O espaço que se fez o evento é muito bom, porque tem uma estrutura muito boa, a decoração é bonita, a palestra dos professores foi muito boa, a interação com o público foi boa, teve muita dinâmica na palestra, e nesse ponto eu achei muito proveitoso. Eu achei esse café filosófico interessante, uma porque ele mudou a localidade, que sempre foi feito em Amargosa, vai feito em outra cidade, em Milagres. Também pelo espaço, foi um espaço muito agradável para discutir, realmente tem uma cara de pub de café mesmo. E outra porque realmente esse evento ele teve um ponto especial para discutir o que é a filosofia, que é algo que até hoje no curso de filosofia a gente tem essa dúvida, né? Realmente o que é a filosofia. Nossa função como professor de filosofia, ela implica realmente em situações complicadas. Pois como discutiu como o Marcelo falou, fazer filosofia hoje implica em ler, escrever e como até discutir e fazer plano de aula. E não mais na criação de conceitos ou na criação de uma ideia como que era até o século XVIII passado. Então é isso, realmente eu acho interessante a gente discutir, como o PIBID, como estágio na FRB, a gente discutir qual é a nossa função como papéis, como estudantes de filosofia, e sabendo que vamos para a sala de aula e vamos lidar com alunos do ensino médio, ensino básico, discutindo o que é filosofia. Achei muito importante esse café filosófico, como tantos os outros, mas esse eu achei mais em especial, achei importante por causa dessa discussão, o que é a filosofia, e realmente porque ele levou a discussões como que é o seu ensino, que acho que é coisa realmente que a gente deve discutir como estudante de filosofia em um curso de licenciatura. Eu achei que o evento foi muito construtivo para jovens milagrenses e que deveriam ter muito mais desses aqui na cidade. O evento filosófico que a gente teve foi para falar exatamente de o que é a filosofia e eu achei super interessante. Eu acho que é mais uma marca de cultura para os jovens milagrenses, não só os jovens, mas para uma comunidade. E que da forma que foi, uma forma aberta, disposta a todos, eu achei super interessante e gostaria, claro, que tivéssemos mais oportunidades de presenciar isso. O evento aqui foi ótimo, com uma organização maravilhosa e com excelentes palestrantes. Foi muito bom. Bom, eu achei assim um evento bem criativo, o espaço então maravilhoso. Queria parabenizar toda a equipe da coordenação. Espero que possa ter outros eventos que possa participar a comunidade, tanto da faculdade quanto da população.